Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã, logo de manhã. Aqueles que celebram conosco, convido para fazer a confissão de pecados a Deus neste momento. Eu faço a oração e cada um pensa na sua vida, nas coisas erradas que fez, naquilo que também deixou de fazer de bom e pede em pensamento perdão a Deus. Oremos. Misericordioso Deus e Pai, chegamos diante de Ti e Te confessamos as nossas transgressões e nossos múltiplos pecados, que Tu conheces muito bem. Somos fracos na fé, facilmente nos deixamos enganar por filosofias, teologias enganadoras, falsas doutrinas e nos afastamos de Ti.
Nós te pedimos, sê compassivo conosco, ó Deus, e apaga as nossas transgressões, perdoa a nossa grande culpa, por amor de teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Eu anuncio o perdão dos pecados a cada um que se arrepende sinceramente deles. E anuncio este perdão através de Colossenses capítulo 2, versículo 13. Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida. Ele acabou com esta conta pregando-a na cruz. Este perdão de Deus anuncio a você que se arrepende sinceramente dos seus erros, dos seus pecados, em nome dele, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor Deus, Criador e doador de todo o amor e de todo o bem, desperta em nossos corações a fé e o amor a Ti. Ajuda-nos a permanecer fiéis e firmes no Evangelho que Teu Filho nos ensinou. Não permitas que nos desviemos do Teu caminho, andando por veredas enganadoras. Dá-nos Teu Santo Espírito, para que possamos ser aptos e ter a coragem de testemunhar a fé em Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Redentor, nosso Salvador. Amém. E queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Deus, Teu amor é qual paisagem bela. Do texto que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e seguintes. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor,
vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isto é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilie, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões, insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e o mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Até aqui estas palavras do apóstolo Paulo para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos essas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, inicio dizendo que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita porque os cristãos daquela cidade estavam correndo o risco de seguir falsas doutrinas, filosofias e tradições estranhas à fé cristã. Isso ocorre porque a cidade de Colossos havia sido uma importante rota comercial, ligando as cidades da Frígia no leste com Éfeso a oeste. Devido ao seu perfil comercial, era uma cidade cosmopolita, ou seja, havia gente de todos os lugares, com tradições culturais, filosóficas e religiosas das mais diversas. Por isso, a igreja cristã ali situada estava sujeita a estas filosofias, tradições culturais e religiosas.
A comunidade de Colossenses foi fundada por Epáfras, um discípulo do apóstolo Paulo. A cidade foi destruída por um terremoto em 61 d.C. e nunca mais foi reconstruída. Portanto, temos à nossa frente uma comunidade jovem e recém-fundada, e que não tinha muita clareza ainda do que era ser cristão na prática. Por isso, ela se torna suscetível a outras doutrinas, religiões e filosofias. Primeiro, havia na cidade um grupo que estava aliciando os cristãos para uma proposta de fé baseada nos elementos da natureza: a água, o fogo, o ar e o vento. Seres celestiais estariam ligados a esses elementos da natureza e se manifestavam através deles e intermediavam a relação com esses seres celestiais. E que a terra, o fogo, o ar e o vento determinavam a vida das pessoas. Era o que dizia esta proposta de fé. Por isso havia a necessidade de cultuar a terra, a água, o ar, o fogo, para obter o favor, o benefício deles. Segundo, havia também um grupo de judeus que pregava a necessidade de que todos os cristãos que não eram judeus deviam ser circuncidados. Terceiro, Colossos também pertencia a uma região maior da Frígia, onde havia a adoração a Cibele, a grande mãe e deusa da fertilidade. E também havia os que queriam que os cristãos também adorassem a Cibele. Quarto, também havia aqueles que acreditavam que suas vidas eram controladas por divindades estelares e por isso procuravam aplacá-las mediante a sua adoração ou diminuir-lhes o poder mediante uma feitiçaria ou rituais mágicos. Quinto, havia também o culto aos anjos, que pode ter vindo da ideia de que eles teriam poder de controlar os destinos, a vida das pessoas, e por isto precisariam ser adorados, venerados. Havia também a religião de mistérios, chamava-se de mistério porque grande parte do seu ensino e as suas atividades ritualísticas se faziam em segredo. Os iniciados nos mistérios recebiam conhecimentos e visões especiais sobre os segredos do universo. Era o que diziam os seguidores desta religião. Isto, por sua vez, separaria tais pessoas das pessoas não iniciadas. Isto também seduzia a muitos, porque assim se consideravam especiais. Então, vocês que estão me ouvindo, imaginem a situação desta comunidade e das pessoas que faziam parte desta comunidade, com tantas filosofias, teologias, religiões ao redor. Novas religiões se faziam presentes a cada momento naquela cidade. Estas que eu descrevi eram as principais. As pessoas da comunidade eram pessoas que recém tinham entrado na fé cristã. Não sabiam bem o que significava ser um cristão. E todas essas filosofias, religiões ao seu redor. A comunidade de Colossos já estava fazendo uma mistura da fé cristã com estas religiões e filosofias todas. Isto acontece porque as pessoas daquela época tinham medo desses poderes sobrenaturais, desses seres celestiais que diziam que governavam o fogo, a água, o ar, a terra, medo das divindades estelares, dos anjos, destas pessoas que diziam ter visões especiais dos mistérios do universo. As pessoas tinham medo de tudo o que era sobrenatural.
Por isso Paulo escreve no versículo 4: foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os publicamente no seu desfile de vitória. Ou seja, vocês não precisam ter medo desses poderes, dessas divindades, destas pessoas. Deus é mais poderoso. Cristo é mais poderoso do que todos eles juntos. Ele humilhou a todos, ele derrotou a todos. E então Paulo alerta a todos no versículo 8 que lemos: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de uma sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas, dos espíritos que dominam o universo, e não vêm de Cristo. Essas falsas doutrinas também estavam presentes em outras cidades e atingiam também outras comunidades cristãs. Por isso, na carta aos Filipenses, para os cristãos da cidade de Filipos, Paulo escreve no versículo 15 do capítulo 2: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Muitas vezes nós pensamos que é um privilégio da modernidade tantas filosofias, religiões, doutrinas, tantos outros deuses, mas não é. Como bem vimos, já há cerca de 2000 anos havia tantas ou mais formas de religião, de filosofias, de deuses. E em meio a tudo isto, também nós ficamos confusos, não só as pessoas da comunidade cristã daquela época. Além disto, havia ainda pessoas que faziam interpretações erradas daquilo que seria viver como um cristão. Havia aqueles que diziam: o que importa é o contato espiritual com Deus, e eu posso fazer o que eu bem quero com a minha vida e com o meu corpo. Por isso, Tiago, em sua carta, precisa insistir tanto que a fé sem obras é morta. E Paulo precisa dizer que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. E hoje tem pessoas que falam a mesma coisa. Existem filosofias, existem teorias que dizem que o ser humano é dono do seu próprio corpo e faz com ele o que ele quer. Mas nós vemos aqui, através daquilo que Tiago e Paulo nos dizem: nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que nós devemos, com o nosso corpo, através das nossas ações, demonstrar a nossa fé em Cristo e não fazer o que nós bem entendemos com o nosso corpo. Havia os que ensinavam: para ser cristão é preciso observar os costumes judaicos, principalmente a circuncisão, o sábado. Por isso Paulo precisa discutir com essas pessoas e também com os outros apóstolos em Jerusalém, que também assim pensavam, e convencer todos que somente a fé em Cristo basta. Não precisa circuncisão, não precisa você observar o sábado da maneira como os judeus o observavam. Isto quer dizer, não é preciso tornar-se judeu para ser um cristão. Assim, ao longo da história, a fé cristã precisou ser defendida de tantas outras doutrinas e de falsas doutrinas dentro da própria igreja. Foi preciso que muitos defendessem a fé cristã para que o cristianismo não se desviasse para caminhos errados. Por isso, muitos livros também não entraram no Novo Testamento. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, de Pedro, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro, Atos de Pilatos, Atos de Pedro e os 12 apóstolos.
todos estes livros foram deixados fora da Bíblia por estarem contaminados por estas doutrinas estranhas. E assim, seguindo um pouco mais adiante na história, podemos dizer que também por isso Martinho Lutero e os outros reformadores tiveram que lutar dentro da própria igreja para que esta parasse de se desviar do Evangelho e voltasse à palavra de Deus, ao caminho proposto por Cristo. Hoje temos os mesmos desafios, filosofias, religiões, teologias, ideologias que querem nos desviar do caminho do Evangelho. Paulo foi um dos guardiões do cristianismo para que este não se corrompesse. Os reformadores, cito somente alguns, Hus, Zwingli, Lutero, Calvino, Melanchthon, Wesley, entre tantos outros, também foram guardiões do Evangelho. Nós que somos cristãos evangélicos de confissão luterana, também somos esses guardiões do século 21. Não queremos nos deixar influenciar por falsas doutrinas, nem falsas teologias, nem ideologias do nosso tempo. Não se deixem levar para outros caminhos que não sejam o caminho de Deus, o caminho que Jesus ensinou. A Bíblia é nosso guia, nossa orientação, que nos mostra o caminho certo. Abra a Bíblia, leia os Evangelhos, leia as cartas do Novo Testamento. Ali você encontrará o que significa ser um cristão e as orientações para a sua vida como cristão. Por fim, a esses desafios acrescenta-se hoje um outro problema. Os cristãos estão abandonando a fé, abandonando as igrejas, não estão mais valorizando aquilo que nos deu Deus com o sacrifício de seu Filho Jesus, a salvação eterna, o perdão dos pecados. Os cristãos, além de se deixarem levar muitas vezes por falsas filosofias, teologias, doutrinas, ideologias, estão se tornando ateus. Vejam na Europa, o berço do cristianismo ocidental, o ateísmo cresce assustadoramente. Vejam entre nós aqui no Brasil, também na nossa própria igreja, ou até mesmo em nossa própria família. Na época dos primeiros cristãos, nem passava pela cabeça deles ser ateus. Nem na época da Reforma Protestante, pelos anos de 1500. Por isso é preciso, mais do que nunca, nós permanecermos unidos como o corpo de Cristo. Lutero diz que é preciso orar para que Deus nos ajude, nos preste socorro para podermos ficar firmes. Diz Lutero, por isso não temos outra coisa a fazer na terra senão orar incessantemente contra este inimigo principal, o maligno, o diabo. Se Deus não nos preservasse, não ficaríamos uma hora sequer seguros contra ele. Por aí você vê que tudo que nos afeta precisa ser rogado, que ninguém procure buscar nem esperar socorro senão junto a Deus, a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes na fé, a não nos deixarmos levar por falsas doutrinas e a nós sempre perseverarmos firmes na oração. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, As Sinais de Paz e de Graça. O sol a brilhar com fulgor.
convido a todos para nós, neste momento, fazermos a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. E dizendo o Credo Apostólico, nós queremos dizer: eu quero seguir o caminho que é do teu agrado, caminho que está mostrado de forma clara na Sagrada Escritura, de forma especial no Novo Testamento. Eu quero permanecer firme na fé. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos a Deus, curvemos nossa cabeça em respeito a Ele, e após eu fazer a oração, convido a você para que junto comigo ore o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti neste momento, em nossa oração de intercessão, trazendo os nossos pedidos de oração diante de Ti. E Te pedimos em primeiro lugar, de acordo com o que ouvimos da Tua Palavra e da pregação da Tua Palavra, que Tu nos mantenhas firmes na fé. Assim como o apóstolo Paulo escreveu e que ouvimos no início do nosso culto: aquele que está em pé, veja que não caia. Ajuda-nos a não cairmos em tentação e nos desviarmos por caminhos errados. Ajuda-nos a ficarmos firmes na fé, não cairmos no ateísmo. E assim também queremos trazer diante de Ti os nossos pedidos de oração pelas pessoas que sofrem ao nosso redor, pessoas da nossa família, amigos que conhecemos, situações que acontecem em nossa vida, em nosso mundo, que precisam ser iluminadas pelo Teu olhar, pela Tua luz. Assim, pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas com tantos problemas, a nossa sociedade tão adoecida, precisa da Tua luz, precisa da Tua orientação, precisa do Teu abraço. Ajuda a nós, ó Deus, porque sem Ti estamos perdidos. Nós também nos colocamos nas Tuas mãos, confiando de que Tu nos indicas sempre o caminho certo por onde andar, que Tu nos pegas pela mão, que Tu nos abraças e que Tu sempre nos ajudas. Em Tuas mãos entregamos a nossa vida. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim encerro nossa celebração, invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e vos faça permanecer firmes na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje: Senhor, eu quero amar-te.